O conteúdo da nossa aula de hoje, a gente vai iniciar, né, a partir dessa aula, o conteúdo de linguagens regulares, e o primeiro tópico são os autômatos finitos determinísticos. Tá? Antes da gente começar o conteúdo efetivamente, eu quero fazer um resumo do que a gente já estudou até agora. Então, nas nossas primeiras aulas, nós falamos sobre linguagens formais. O que são linguagens formais? É um conjunto de regras que definem palavras, e essas palavras seguem essas regras, ou esses padrões. Tá? Cada palavra ela vai ser um conjunto de símbolos, uma sequência de símbolos de um alfabeto. Tá? Aqui do lado tem algumas notações que podem ser úteis para vocês relembrarem o que a gente estudou. Então, nós temos aqui o sigma, que é o nosso alfabeto, ele é formado por A e B. Depois a gente tem sigma asterisco, que são as palavras possíveis sobre o nosso alfabeto. Então, a gente tem um epsilon aqui, que é o nosso símbolo de palavra vazia. É aquela palavra sem símbolo algum, que, apesar de não ter nenhum símbolo, ainda é uma palavra. Eu gosto muito de dar exemplo de como se fosse uma string vazia. Você vai lá, declara a string em qualquer linguagem de programação, e coloca só as aspas, ela vai ser uma string vazia. Continua sendo uma string, mas não tem símbolo algum. Então é como se fosse o epsilon aqui. Depois a gente tem todas as sequências possíveis, tá? Na verdade, esse conjunto do sigma asterisco, ele é um conjunto infinito, porque a gente não tem nenhum critério para definir o padrão das nossas palavras, então é qualquer sequência que pode acontecer infinitamente, tá bom? Depois a gente tem a linguagem formal, que na verdade ela é um subconjunto de sigma asterisco. Então essa linguagem formal, ela vai ter ali um certo padrão que vai filtrar, vai identificar as palavras dentro daquele conjunto de palavras possíveis, vai identificar essas palavras de acordo com algum critério. Então a gente pode dizer que qualquer palavra que esteja dentro da linguagem L, então essa palavra também ela está dentro do sigma asterisco, ok? Então aqui tem uma denotação muito comum que a gente faz de linguagem. Então eu tenho uma linguagem L, em que eu tenho um W que pertence ao conjunto de símbolos possíveis entre A e B. Pessoal, essa representação aqui, ó, de símbolos possíveis entre A e B, tá? Deixa eu grifar aqui para vocês. Opa, perdão. Esse conjunto aqui de símbolos possíveis entre A e B, isso daqui, pessoal, é o mesmo significado quando a gente fala de sigma asterisco, tudo bem? É a mesma coisa. Só que em vez de eu colocar sigma asterisco, eu já estou colocando o meu alfabeto, já com os símbolos possíveis, tá? E o asterisco aqui. Então, se meu conjunto A e B é o meu sigma, que é o alfabeto, então o A e B asterisco, ele é o conjunto de palavras possíveis, tá? Aqui tem alguns exemplos, tá? Olha lá, ó. Eu tenho uma propriedade que eu posso estar utilizando, né? Então aqui eu tenho lá, ó, eu tenho um W que pertence a E B asterisco, tal que esse meu W possui o sufixo BA. O que é sufixo? Ele termina com os símbolos B e A, tá? Então termina com BA. Então vocês vão ver que ele vai ter aqui, ó, pode ser só a palavra BA? Pode ser BA, BBA, ABA, tá? Então ele sempre vai terminar com BA. Do mesmo modo aqui eu tenho o prefixo tem que começar com A, tá? Então é qualquer palavra que inicializa com A. Vocês vão ver que o A está em todas as palavras aqui. Então vocês percebem que a gente, mesmo sendo um conjunto que pode ser infinito, tá? Vejam, todos esses conjuntos que eu estou dando de exemplo aqui, eles também são infinitos. A diferença é que eles têm algum critério, então a gente pode prever quais elementos vão estar lá dentro, tá? Mas do mesmo modo, eu também posso, por outro lado, definir uma propriedade que diz assim, minha palavra, ela possui o sufixo BA e tem o tamanho máximo de 10 caracteres, 10 símbolos, tem tamanho 10. Perfeito, a gente acabou de limitar o nosso conjunto
e esse conjunto ele passa a ser finito, mesmo ele tendo uma quantidade grande de elementos, né? Mesmo ele tendo uma quantidade grande de elementos, porque a gente vai ter qualquer sequência de símbolos de até 10 símbolos, então é uma quantidade grande. Mesmo assim, ele ainda vai ser finito, tá bom? Ele vai ser finito, porque a gente limitou, a gente pôs um teto nele. Nesse caso, todos esses outros aqui, ó, W possui subpalavra bebê, ou seja, eu posso ter bebê no começo, no meio, no fim, tá? Da minha palavra. Vocês vão perceber que tem muita palavra aqui que elas estão em mais de um grupo. Não tem problema, porque elas estão seguindo aquele certo padrão, tá? Por exemplo, o ABA, BBA, ele está aqui, ele está aqui e está aqui, porque ele segue esses 3 critérios, tá? Então, se a gente fosse pensar em fazer conjunto, além do diagrama de Venn, para ver quais palavras estão contidas dentro das outras, quais palavras estão contidas dentro dos grupos, essa palavra, por exemplo, com certeza ela estaria na intersecção de todos, na verdade, de todos esses 4 grupos aí que a gente definiu. Esse último grupo aqui ele é curioso porque eu trabalho com uma outra propriedade, eu trabalho com esse símbolo do pipe, tá? É o pipezinho, W pipezinho. O que esse pipe faz? Ele define, essa barra vertical, ela define o tamanho da palavra. Então, eu estou falando que o tamanho da palavra tem que ser par. Se eu considerar que 0 é par, então a palavra vazia tem 0 caracteres, ela é par. Depois, qualquer palavra com 2, 4, 6, são caracteres que são palavras também que vão estar nesse processo. Perfeito? Então, a partir disso, nós definimos o que são linguagens formais, tá bom? Agora, nós vamos classificar elas e reconhecê-las. Por isso, o roteiro da aula de hoje é essa. Nós vamos falar de linguagens regulares, de máquinas de estado, autômatos finitos determinísticos, a computação desses autômatos e depois a gente vai ter um resuminho da aula para ficar tudo mais claro para vocês, tá? Então, são esses 5 tópicos aí. Primeira coisa, quando a gente fala de linguagens regulares. As linguagens regulares, elas fazem parte da teoria das linguagens formais. As linguagens formais, elas foram desenvolvidas lá pela década de 50. O principal envolvido nessa construção dessas linguagens formais foi o professor Noam Chomsky, que tem uma foto dele, tá? Ele ainda é ativo na área. Só que, curiosamente, o objetivo da construção das linguagens formais era desenvolver teorias e processar linguagens naturais. Qual a diferença? Lembrem lá, quando a gente falava de linguagens formais, linguagens artificiais e linguagens naturais. A diferença aqui é que uma linguagem natural ela está muito relacionada com a nossa comunicação, com a comunicação de humanos. A linguagem natural está carregada de algumas outras características que complicam um pouco a sua análise. A linguagem natural tem sentimento, tem ambiguidade, principalmente ambiguidade, tem entonação. E a partir desse conjunto, tem linguagem corporal, eu posso estar, dependendo da palavra que eu falo, e se eu gesticular de uma certa maneira, ela tem um significado, se eu gesticular de outro, tem outro. Se eu falar mais alto ou mais baixo. Então, assim, ou se a pessoa me conhecer ou não me conhecer, dependendo da palavra, da frase que eu falo, pode ter um sentido diferente, não é? Então, tem contexto. Então, a linguagem natural ela tem todas essas características. Por isso, quando o pessoal começou a estudar esses formalismos, eles perceberam que não era tão simples assim trabalhar com essas teorias. Mas as linguagens formais elas tinham uma grande aplicabilidade no estudo de linguagens artificiais, principalmente quando a gente fala de computação, informática ou qualquer outra área que seja exata. Tá? Essas áreas exatas elas são mais simples de serem trabalhadas, porque as linguagens artificiais elas não têm esse problema. Aliás, não é problema, né? Elas não têm essa característica das linguagens naturais, que é a construção de sentimento, entonação e tudo mais, tá? Figuras de linguagem. Uma característica importante que é não existe ambiguidade, tá? Não existe ambiguidade nessa construção. Então, a qualquer momento que nós
consumirmos, a qualquer momento que a gente tiver uma comunicação usando linguagens formais, a gente não vai ter problema de ter um mal-entendido ou um entendimento ambíguo daquele conteúdo. Tá? A partir da construção de linguagens formais, nós criamos a hierarquia de Chomsky. Essa hierarquia, ela classifica as linguagens formais, de acordo com a sua abrangência, de acordo com o seu poder computacional. E como que a gente calcula o poder computacional? De acordo com as palavras que essa linguagem ela reconhece, as características que essa linguagem reconhece. As linguagens mais simples são as gramáticas regulares, tá? As linguagens regulares. Depois a gente vai para livre de contexto, sensível ao contexto, até chegar numa gramática com estrutura de frase. Todas elas são classificadas por tipos, então a gramática regular, que é o nosso objetivo de estudo, ela está aqui, ó, no grupo 3, no tipo 3. São as gramáticas e as linguagens mais simples que a gente consegue utilizar em computação. Elas têm os algoritmos mais fáceis de serem implementados, ao mesmo tempo que elas não têm tanto poder computacional. Apesar desse poder computacional ser limitado, a gente ainda consegue fazer muita coisa com eles, tá? Então, quando a gente fala de linguagens regulares, a gente tem 3 tipos de formalismos. O que são esses formalismos? São estruturas em forma de algoritmos ou estruturas formais que servem para operacionalizar, reconhecer ou até gerar palavras daquela linguagem. Uma característica importante dos formalismos relacionados com linguagens regulares é que eles não possuem memória expansiva, tá? Então, todos os formalismos podem ser implementados com um limite fixo de memória. Então, se você pensa num chip, num circuito, ou qualquer coisa de um nível bem baixo na computação, nós podemos utilizar linguagens regulares para isso. Ok? Nós conseguimos fazer isso com as linguagens regulares. Dos formalismos que existem nas linguagens regulares, nós temos o autômato finito, que ele é um reconhecedor, ele é um sistema de estados que você passa uma palavra para ele, e ele indica se é ou não parte daquela linguagem, se segue as regras ou não. Nós temos a expressão regular, que permite denotar ou representar diretamente aquela linguagem. Então, ela é como se fosse uma linguagem de programação, a expressão regular. Então, a expressão regular é como se ela programasse o nosso autômato para trabalhar. E temos a gramática regular, que é o formalismo responsável por gerar palavras naquele padrão. Então, um exemplo interessante. Imagina quando a gente trabalha com um sistema de geração de senhas, um sistema de segurança, e que a gente tem ali uma complexidade de senha. Quando o usuário for cadastrar a sua senha, eu posso usar o autômato finito para ele verificar se aquela senha é complexa o suficiente, de acordo com aqueles critérios que a gente tinha definido na segurança do sistema. Por outro lado, se tiver um botãozinho do lado, não quero digitar senha, eu quero que o sistema gere uma senha automática para mim, eu posso usar uma gramática regular para gerar essa senha nesse padrão que a gente tinha descrito anteriormente. Tá? E esse padrão ele pode ser descrito usando uma expressão regular. Então a gente pode descrever o padrão usando a expressão regular e construir uma máquina que reconheça as palavras desse padrão usando o autômato finito ou construir um formalismo que gere palavras nesse formato usando gramática regular. Tá? E aí casa os nossos 3 formalismos ali, os nossos 3 elementos. Uma coisa curiosa é que a expressão regular só existe dentro das linguagens regulares. Não existe um tipo de expressão equivalente para outras linguagens. Então, linguagem livre de contexto, sensível ao contexto, não tem uma expressão que seja equivalente à expressão regular. Tá? Então, a expressão regular ela é pertencente a esse tipo de nível, que é o nível 3, é o tipo 3. Nas outras formas, nas outras hierarquias, né, nos outros elementos acima da linguagem regular, nós temos autômatos ou máquinas de estado equivalente e temos a gramática também. Mas aí cada gramática com as suas particularidades relacionadas à linguagem. Ok? Então, o primeiro elemento que a gente tem que entender quando a gente fala de autômato são as máquinas de estados finitos. O que é uma máquina de estado finito?
ela é uma representação da evolução do sistema. Então, a cada estado, eu posso indicar a evolução de um sistema. Sistema não é necessariamente um sistema de computação, ele pode ser um sistema mecânico, um sistema elétrico, ele pode ser um sistema biológico. Eu posso representar os estados da matéria, por exemplo, usando máquinas de estados. Posso falar assim, ó, a água está ali parada, então ela está em estado líquido, sei lá, de uma certa temperatura, então ela recebe um estímulo e ela evolui, ela muda de estado, ela passa, se eu aqueço ela a 100 graus, ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Então ela foi para um outro estado. Tá? Então a cada nova interação que a gente conseguir no sistema, a gente executar no sistema, a gente troca de estados. Na maioria das representações, na maioria dos livros da literatura, nós representamos os estados como se fossem grafos, um sistema de grafos direcionados. Então, esses grafos eles têm setas indicando a transição entre um estado e outro. Então, aqui eu tenho o estado 1, ó, o sistema está, a porta está aberta, né? Se eu chegar nesse estado, então eu tenho que abrir a porta. E eu tenho o estado 2, que a porta está fechada. Então, para chegar nesse estado, a porta tem que ser fechada. Tá? As transições podem acontecer. Ó, então, de aberta ela vai para fechada, de fechada ela vai para aberta. E cada transição só acontece se receber um certo estímulo, que é, por exemplo, se minha porta está fechada, eu aplico um estímulo lá de abrir. Então, acontece a abertura da porta, então a minha porta está no estado aberta. Aqui, inclusive, eu posso imaginar que essa aqui é a ação inicial, essa é de entrada. Tá? Por quê? Porque é a primeira ação, uma porta constantemente, uma porta, normalmente a porta ela se inicia fechada, né? Porque se existe uma porta ali é porque aquilo ali deveria ser limitado o acesso. Por isso, a gente pode considerar, por exemplo, que apesar do estado não ser numericamente o primeiro, a gente pode considerar que esse aqui é o estado inicial do nosso sistema, o estado de entrada. Tudo bem? Aqui tem um outro exemplo. Eu achei bem interessante esse exemplo aqui, que na verdade é uma vending machine. Aquela maquininha que você coloca dinheiro e te entrega um refrigerante. Né? Eu só vejo isso em filmes, tá? Nunca operei nenhuma delas. Aqui, a gente usa uma máquina de estados para representar os estados do sistema. E aqui a gente tem o sistema está parado, então ali por ação padrão ele fica parado. Alguém insere as moedas, ele vai contando moedas e fica naquela contagem enquanto não tiver moedas suficientes para ele entregar alguma coisa. Se eu não quiser mais fazer alguma coisa, eu posso cancelar o processo, então eu vou para um estado que ele tem que dar o troco para mim. Veja que esse estado ele vai ser usado para mais coisas. Se eu tiver moedas o suficiente, eu posso dar a opção de selecionar um tipo de refrigerante, né? Se eu cancelar de novo, eu devolvo o dinheiro. Se eu selecionar esse refrigerante, ele vai entregar o refrigerante no dispenser lá. E por padrão, ele vai dar o troco, se tiver um troco, e vai voltar por status parado. Então, percebe? Então, vocês percebem que os estados aqui, eles estão modelando o comportamento da máquina, e a máquina vai mudando de estado, ela vai evoluindo de acordo com a interação, seja com o usuário, com o ambiente, ou o que for acontecendo no sistema, ele vai evoluindo, mudando de estado. Perfeito? Quando a gente pensa em máquina de estado como reconhecedor, ela tem uma tarefa muito parecida. Tá? A gente tem uma palavra, essa palavra W, ela vai ser inserida na minha máquina de estados. E essa máquina de estados, ela vai me entregar uma resposta. Essa resposta pode variar de duas formas. Ou ele aceita a palavra, e quando ele aceita, ele indica assim, olha, essa palavra, ela faz parte da linguagem a qual essa máquina foi desenvolvida para reconhecer. Ou ela rejeita. Olha, essa palavra não faz parte da linguagem que foi previsto ali na nossa máquina de estados. Internamente, o que essa máquina tem? Ela tem uma fita que vai ter os símbolos da minha entrada, então B, A, B, A. Só a gente usa muito B e A porque a gente simula a linguagem binária, tá? 0 e 1, B e A,
Da mesma coisa. A diferença é que é mais fácil a gente falar B e A do que ficar falando 0 e 1, né? Ia ser, né? 1, 0, 0, 1, 0. Então fica mais fácil a gente fazer uma interação aqui usando B e A, tá? Mas não faz muita diferença no resultado final. Então, internamente, essa máquina tem uma fita, uma função de leitura, então tem uma cabeçote de leitura. Esse cabeçote de leitura aqui, ele vai ler símbolo por símbolo, sempre da esquerda para a direita. Ao terminar de fazer a leitura, ele vai dar o veredito, indicando se foi aceito ou se foi rejeitado. E a troca de estados ela acontece através de uma função de transição. E essa função de transição é modelada por um grafo. E esse grafo aqui é o nosso autômato. Tá? O nosso autômato que... Esse autômato tem um estado inicial e vai lendo os estados. E conforme o símbolo que ele lê, ele troca de estado e vai evoluindo e até chegar num certo estado final. Ó, estado com as linhas duplas aqui é o estado final. Chegou no estado final, aí ele dá o veredito dele, se aceita, rejeita e tudo mais. Perfeito? Então é assim que a gente usa o máquina de estado como reconhecedor. Sendo assim, os autômatos finitos determinísticos, eles são uma variação dos sistemas de estado finito, tá? Ele tem um número finito e pré-determinado de estados e é um modelo computacional muito comum para a gente usar em diversas áreas. Tá? Aqui tem um exemplozinho, como se fosse uma maquininha mesmo. Essa maquininha vai lendo os estados, vai lendo os símbolos e vai definindo para qual estado ele vai alterar. Okay? A gente usa muito linguagens formais, na construção de compiladores, para definir semântica formal e modelos para concorrência. Sabe, a gente usa bastante autômatos finitos, pessoal, a gente usa bastante em jogos. Para você definir, por exemplo, o comportamento de um caractere não jogável, NPC. Você pode definir um NPC usando autômato finito, se você quiser. Tá? Vamos para a definição formal. Eu disse que um autômato finito é um grafo. E sim, ele é um grafo. Cada um dos seus estados ele vai ser definido pela letra Q. Que, ó, Q é um conjunto de estados possíveis. Tá? Já o sigma é o nosso alfabeto, que a gente já conhece lá atrás, que armazena todos os símbolos da minha linguagem. A partir desses meus estados, eu tenho as funções de transição, que é a possível troca de um estado para outro. Essa função de transição ela acontece através do delta. Tá? O delta ele recebe um estado e um símbolo e entrega um novo estado, que é a transição. Aqui tem um exemplo, ó, imagina que você está ali no estado P e lê o símbolo A, você vai para o estado Q. Que é um exemplo. A gente pode ter várias ocorrências dessa situação, formando assim o nosso grafo. Eu tenho o Q0, que é meu estado inicial, que faz parte do meu conjunto de estados. Então, o Q0, mesmo ele sendo diferenciado, porque ele é o início da minha aplicação, ele ainda está dentro do conjunto de estados possíveis. E eu tenho o F, que é o conjunto de estados finais. Olha interessante, eu tenho um estado inicial e eu tenho N estados finais, tudo bem? Eu tenho um número indefinido de estados finais. Tá? Eu vou pegar o jeito nessa canetinha ainda, tá? De eu aprendo. Por que eu digo que ele tem N estados finais? Porque eu posso ter um autômato com mais de um estado final, tá certo? Ele tem que ter pelo menos um, porque se ele não tiver um estado final, ele não tem como realizar o processo de aceitação. Se eu tiver um autômato sem estados finais, sem nenhum estado final, ele vai ser um autômato que rejeita tudo que chega para ele, tá bom? Mas eu posso ter vários estados finais. Mas eu posso ter um estado inicial apenas, porque a partir desse estado inicial é que eu consigo começar o processo de processamento o processo de execução do meu autômato. Ok? Aqui tem uma representação gráfica. Eu peguei essa representação gráfica da ferramenta que a gente vai utilizar durante as aulas, que é o JFlap. Ele é um pouco diferente da representação que a gente estava acostumado nos grafos anteriores, porque o estado inicial ele tem uma setinha simples, né? Aqui no JFlap ele usa esse triângulo para indicar um estado inicial. Mas, na verdade, é só essa particularidade, tá? O restante, ele segue o mesmo padrão. Então, a gente tem um estado inicial, todo estado final ele é representado por uma linha duplicada aqui. Eu
posso ter vários, lembrando disso. E os estados intermediários são aqueles que têm uma linha simples. Pode acontecer de eu ter um estado que seja inicial e final ao mesmo tempo? Pode. Então seria, nesse caso, imagina o Q0 aqui com linhas duplas igual ao Q1, tá certo? Toda transição, por outro lado, ela é indicada por uma seta, e aqui do lado a gente tem o símbolo que causou aquela transição. Então aqui eu posso representar, por exemplo, uma tripla, eu posso fazer Q3A, Q4, que vai indicar que eu estava no Q3, eu li um A e fui para o Q4, ou eu posso chamar uma função de programação. Imagina que eu estou lá programando meu código, eu fiz uma função delta que recebe um estado e recebe um símbolo e me entrega um novo estado, tá certo? Então são essas representações que a gente pode ter no nosso autômato. Então a gente tem estado inicial, estado final, estado intermediário, e aqui nós temos a transição. Se eu tiver uma transição que exista mais de uma opção aqui, ó, imagina que eu tenho aqui, eu consigo do Q3 para o Q4 com A, mas eu também consigo do Q3 para o Q4 para B. Então, nesse caso aqui, a gente não vai ter essas duas transições, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar o A aqui, vírgula, e o B. Então, aí a gente vai ler assim, ó, o Q3 vai para o Q4 se ele ler um A, ou se ele ler um B. Então, ele pode ler A ou B. São critérios que podem fazer com que ele troque de estado. Certo? Outra forma de representar o autômato, além do grafo, é uma tabela. Por quê? Faz muito sentido, né? Nós temos ali... Imagina que eu estou no Q0. Se eu ler um A, eu vou para Q1. Então, aqui, ó, Q0, A, Q1. Aquela tripla ela pode tranquilamente ser representada utilizando uma tabela. Tá? Não é tão intuitiva quanto no grafo, né? O grafo é muito mais fácil de você visualizar, mas ele usa lá Q0, A, Q1. Tá? Aqui eu tenho a setinha para indicar o estado inicial, e aqui eu tenho o asterisco para indicar o estado final. Tá? Perfeito? Bom, vamos ao exemplo. Tá? Aqui tem um exemplo de como a gente criaria um autômato. Esse autômato aqui é um autômato que reconheceria a subpalavra AA ou a subpalavra BB. Então, qualquer palavra que tenha AA ou BB como prefixo, como subpalavra, como elemento dentro dela, pode ser prefixo, pode ser sufixo, pode ser no meio da palavra, em qualquer lugar, tenha AA ou tenha BB, já atende os pré-requisitos que a gente imaginava. Então, para isso aqui, a gente tem um autômato que já foi construído, tá? Então, eu tenho o estado inicial que é 0. E aí, se eu ler um símbolo A, eu vou para o estado Q1. Então, como eu disse a vocês, os estados, eles não representam... o autômato finito, ele não tem memória. A única informação que ele tem, efetivamente, é que se eu estiver no Q1, é porque eu tenho pelo menos um A para ser processado, que já foi processado um A. Por que o Q1 é tão importante? Porque apesar de ser um estado intermediário, ele indica para mim que eu tenho pelo menos um A na minha manga. Tá? Eu tenho um A na minha leitura. Isso significa que se eu ler um segundo A, eu posso ir para o estado final porque eu já atendi o meu pré-requisito, que era 2 As. Então, se eu chegar no Q1 é porque eu tenho um A. Então, do Q1 para A, se eu der um A de novo, eu já posso ir para o estado final, que é o meu estado de aceitação. Notem que, apesar de ser o estado final, eu tenho uma transição aqui. Por que essa transição indica o quê? Indica o seguinte, se eu cheguei no estado final, não importa qual símbolo que eu leia, sendo A e sendo B, que eu vou continuar no estado final. E para mim, eu já atendi o meu requisito, já atendi minha necessidade, minha propriedade. Por isso que a gente tem aqui, ó, um self loop, a gente chama de self loop, ou seja, uma transição para aquele estado mesmo, lendo A's e B's. Não importa quantos A's e quantos B's que ele leia, que vai continuar estando no estado final, porque já atendeu a necessidade. Por outro lado, se eu estou no Q0 e leio um B, eu posso ir para o Q2, porque já indica para mim que eu tenho pelo menos um B. Só que olha que interessante.
Então quer dizer que se eu ler mais um B aqui, eu tenho 2 Bs. Mas espera aí, eu tenho o mesmo estado lendo A's e B's ao mesmo tempo. Tem algum problema com isso? Não, na realidade não tem, tá? Por que que não tem, pessoal? Porque o estado final, ele vai indicar para mim que atendeu o AA ou o BB. Agora, qual foi que atendeu? Não me interessa. Interessa que ele segue aquele padrão. Por isso os autômatos são tão eficientes. Eles não estão preocupados com o que passou. Eles só querem casar aquele padrão. Casou o padrão, pronto. Tanto que se vocês forem estudar o conceito de complexidade, autômatos finitos são dos algoritmos mais eficientes que existem. Tá? Eles simplesmente fazem o que lhe é pedido, que é reconhecer se aquela palavra está dentro daquele padrão. Aqui tem a representação gráfica a representação em forma de tabela desse autômato, tá? Aqui a gente tem o símbolo inicial, o estado inicial, aqui o estado final. Pessoal, o nome do estado não faz diferença, tá? O que faz diferença é ou a representação gráfica dele, tá? Indicando que é inicial com a setinha, ou com a setinha dupla, ou com a linha dupla ou mais grossa, para indicar que é final. O nome poderia ser o que quisesse. Então, o nome pode ser o que eu quiser dar para ele. E aqui do lado tem o processamento dessa máquina. Então, imaginem o seguinte. Eu tenho a entrada ABBA. O que vai acontecer aqui para mim? Eu começo no Q0. Eu li um A. Opa, Q0 com A vai para Q1. Então, eu vou para o estado Q1. Opa, eu estou no Q1 e li um B. Q1 com B vai para Q2. Então, eu vou para o estado Q2. Opa, no Q2 eu tenho outro B. Q2 com B vai para QF. Legal, foi para o estado de aceitação. Para por aí? Não. Por quê? Porque ele tem que terminar de ler a entrada. Tem mais um símbolo para ler. QF com A? Opa, QF com A. Continua no QF. Então, eu chego no estado final e li toda a entrada. Ele aceita. Ok? Lembre-se, aqui a gente tem alguns critérios de aceitação. Tá? E esse aqui é o nosso caso aqui, o nosso critério é chegar no estado final, aí ele aceita a entrada. Perfeito? Aqui tem alguns destaques de como seria, tá? Fica um pouquinho maior para quem tiver algum problema com o zoom aí. Lembrando, tá? Esses slides já estão lá no Google Classroom, então se quem quiser já pode baixar eles e ir acompanhando. Esqueci de avisar vocês, me perdoem. Tá? Por fim, pessoal, como que a gente define o que é uma linguagem aceita ou rejeitada? Para definirmos como o autômato aceita ou rejeita nessa entrada, a gente tem que levar em consideração alguns critérios. Primeiro, esse autômato, ele sempre vai parar. Ele sempre vai executar aquela entrada e vai parar em algum momento. Como que ele para? Ele para aceitando ou rejeitando a minha entrada. Tá? A entrada ela é aceita se após eu ler o último símbolo, eu termino no estado final. Então, se depois que eu li, como foi o exemplo que eu dei, depois que eu passar todos os estados, todos os símbolos, depois que eu ler todos os símbolos e chegar a um estado, e o estado for o estado final, a minha entrada é aceita. Caso eu leia todos os símbolos e chegar num estado intermediário, seja ele inicial ou seja intermediário, desde que ele não seja final, a minha entrada ela é rejeitada. Outra situação que pode acontecer é se meu programa for indefinido. O que é esse programa indefinido? Imagina que eu tenho ali uma entrada que tem os símbolos A's e B's e eu vou lá e leio um símbolo C na entrada. Por algum motivo alguém colocou C. Eu não tenho nem o que fazer com essa entrada, eu não tenho previsão disso. Então, vai ser um programa indefinido, eu não vou ter, o meu autômato ele vai parar, porque ele não vai saber o que fazer, ele não vai ter caminho para seguir naquela minha tabela, então ele para e rejeita também, porque se nem a tabela consegue lidar com ele, a gente considera que aquela entrada jamais seria daquela linguagem que a gente espera. A gente pode dividir muito bem o nosso conjunto de palavras possíveis. Esse conjunto de palavras possíveis, ele pode ser tanto aceito quanto rejeitado. Então, eu tenho uma parcela desses símbolos que são aceitos, uma parcela dessas palavras que são aceitas, e uma parcela que é rejeitada. Perfeito?
Então, resumindo o que a gente viu até agora. O autômato finito determinístico, ele recebe uma palavra, passa por uma máquina de estados finito. Essa máquina de estados finito, ela vai processando símbolo a símbolo da esquerda para a direita. E ao terminar de processar essa entrada, ela pode aceitar ou rejeitar essa entrada, dependendo do estado em que ele termina o processamento. Se ele chegar num estado desse estilo aqui, que é o estado final, tá? Se ele chegar no estado final, ele vai aceitar, tá, ok? Se ele chegar em qualquer estado que não seja o estado final, pode ser estado inicial, pode ser estado intermediário, ele vai rejeitar a minha entrada. Por quê? Porque ele não chegou num estado satisfatório, certo? Tudo isso acontece por meio de uma função de transição. Essa função de transição, ela pode ser ou uma tabela, que é o elemento mais tranquilo ali, estruturado, se a gente for pensar, ou pode ser em forma de grafo, tá? A partir desse grafo, eu consigo obter essa tabela. Então, a partir do grafo, eu consigo obter a tabela. Tá bom? Trocando em miúdos, o grafo ele é muito fácil para nós humanos construirmos autômatos. A tabela ela é mais fácil de você programar, porque a gente sabe que uma tabela é uma estrutura de dados em forma de matriz ou em forma de lista de tuplas, que é muito mais fácil de ser manipulado numa linguagem de programação. Então, basicamente, se eu quero fazer um autômato, eu posso desenhar ele em forma de grafo, transformo em tabela e aí eu programo um software usando essa tabela, tá certo? Perfeito? Bom, pessoal, o nosso conteúdo é esse que eu passei para vocês. Como leitura complementar, eu recomendo a vocês que deem uma lida no livro, Linguagens Formais e Autômatos. Caso você não tenha acesso ao livro, tem as apresentações que são mais fiéis ao livro, lá no meu site do CCT, mas eu posso também disponibilizar um link aqui no Google Classroom. Tem os slides que a gente vinha usando nas aulas, que é o slide do livro. Então tem as sessões 3.1, 3.2, 3.3, tá? E nós podemos usar também o JFlap, tá? Eu vou abordar melhor o JFlap na próxima aula e vou explicar para vocês como que a gente usa ele, como é que a gente testa, como é que a gente faz o processamento, tá? Ele é um simulador de autômatos, na verdade ele é um simulador da maioria dos algoritmos que nós usamos em teoria da computação e linguagens formais. Tá? Então ele vai ter praticamente tudo que a gente precisa, a gente vai ver tudo se movendo. Quem quiser mexer com ele, é só acessar o jflap.org, preencher o cadastro e baixá-lo, ou acessem o Classroom, eu deixei um link direto lá para o arquivo. É um arquivo .jar, então é só baixar e ser feliz e rodar. Tudo bem? Como eu havia dito para vocês, a presença ela é baseada na atividade que você executa. Tá? Essa atividade ela já está lá no nosso Classroom também. Eu só vou explicar para vocês o que vocês têm que fazer aqui, por isso eu coloquei ela novamente na apresentação, mas ela já está no documento lá. Tá? Que a atividade consiste em você construir 3 autômatos. Tá? Um autômato com palavras do tamanho ímpar, um autômato que reconhece palavras que tenham só um símbolo A e palavras de qualquer tamanho que seja maior que 3. Então são esses 3 critérios. É um autômato para cada critério, tudo bem? Cada um desses elementos aqui é uma linguagem, tá? A gente pode chamar aqui de L1, L2 e L3, tá bom? Então você vai ter que ter um autômato para 1, um autômato para o 2 e um autômato para o 3, tá? Não é um autômato que faz tudo de uma vez, não, porque vai ser muito complexo e até pode ser que ele nem funcione tão bem. Acho que aqui até dá, porque... não dá, porque tem que ser maior que 3 e tamanho ímpar já não vai... 4 é maior que 3 e 4 não é ímpar. Então, nem daria para fazer um autômato que atendesse todos esses critérios, tá? A não ser que fosse um E. Ok? Tem que ter tamanho ímpar e somente o símbolo A e qualquer ou seja maior que 3. Tá? Mas enfim, que são 3 autômatos para vocês fazerem. Eu coloquei um documento lá no Google Classroom com esses autômatos. A forma mais fácil é você pode ou abrir o JFlap, apesar de eu não ter ensinado o JFlap ainda para vocês, mas eu posso deixar um tutorialzinho lá.
e desenhar no JFlap, ou você pode desenhar à mão, tirar uma foto e colar lá no documento, tá? E aí vocês entregam o documento para mim, tá certo? Entregam lá pelo própria atividade do Classroom, perfeito? E aí, na próxima aula, nós vamos falar de autômatos finitos não determinísticos e com transições vazias. É uma variação desse autômato que a gente viu hoje, que ele é um pouquinho mais fácil de construir, só que tem as suas particularidades também, que tornam ele um pouco mais interessante.